Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai rever esses conceitos básicos de genética, que a gente fez um pouquinho dessa revisão na última aula, e lembrar como que a gente faz análise de iridogramas, tá? Porque a gente fez na última aula, só que acabou não gravando o áudio. Então eu vou mostrar de novo aqui para vocês. E aí fica gravado também para vocês poderem ver nas próximas vezes. Então vamos começar diferenciando o que é gene de alelo, né? Ó, isso aqui são as características que Mendel observou lá na ervilha. Então, o gene, ele determina uma característica, como, por exemplo, a cor da flor, tá? Os alelos, por sua vez, eles vão ser as variedades que você pode ter da cor da flor. Então, o alelo pode ser aqui roxo ou o alelo pode ser aqui o branco, tá? Outro exemplo, olha só. A cor da semente. A cor da semente é o gene, enquanto os alelos são aqui as variedades. Então, tem o alelo amarelo e o alelo para semente verde, tá? Formato da semente é determinado por um outro gene, e esse gene também vai ter dois alelos, que é o alelo que vai determinar a ervilha redonda e a ervilha enrugada. Mais um gene, ó, formato da vagem, que contém dois alelos, o inflado e o constrita. Ó, o gene para cor da vagem também tem mais dois alelos, que pode ser o verde ou o amarelo. O gene para posição da flor também tem duas variedades, que são os dois alelos. E por fim aqui o gene de comprimento do caule, que tem também dois alelos, tá? Então os genes, eles determinam aqui as características, enquanto os alelos, eles são as variáveis para essas características, tá? Então pode ter, os alelos, eles vão determinar um gene. O gene da cor da flor pode ter os alelos para determinar a cor roxa. O gene da cor da vagem vão ter os alelos para determinar a cor verde, tá? E aqui, esse conjunto de alelos, ele é o que a gente chama de genótipo, tá? O genótipo, ele é toda a informação genética que está armazenada no nosso DNA. Ele também pode ser definido como o conjunto de alelos que o organismo possui, certo? Como que a gente vai ver isso nos exercícios, né? Como que a gente já viu e vamos ver de novo. Ó, pode aparecer falando que determinado organismo ele é homozigoto dominante. A gente sabe que o homozigoto dominante é azão-azão, né? Tem as duas letrinhas iguais, então é homozigoto. Dominante é porque é maiúscula. Ele pode aparecer como heterozigoto, azão-azinho, ou homozigoto recessivo, azinho-azinho, tá? Isso aqui está mostrando o genótipo, a constituição genética do organismo. Aqui, olha só, os dois alelos são iguais, aqui os dois alelos são diferentes e aqui eles também são iguais, certo? A diferença do homozigoto dominante para o recessivo é que o homozigoto dominante tem igual dois alelos dominantes. Os alelos dominantes, eles vão esconder um alelo recessivo, tá? Não vou deixar ele aparecer. Um detalhe também importante sobre o genótipo é que ele não sofre alterações normalmente, tá? Ele só vai sofrer alterações aqui quando ocorrerem mutações, certo? Mas isso não vai alterar só porque eu quero, a gente não consegue alterar facilmente o nosso genótipo. Agora, o fenótipo, ele é um pouco diferente, né? O fenótipo é como o genótipo vai aparecer, ou como as informações genéticas que a gente contém vão aparecer, ou vão ser expressas, tá? Então, o fenótipo, ele pode estar na forma aqui de características físicas, psicológicas, bioquímicas ou comportamentais, como, por exemplo, olha só, a cor da ervilha de Mendel, como, por exemplo, aqui o seu tipo corporal, né? O seu biotipo, se você então aqui é mais magro ou é mais gordo. Algumas doenças, como por exemplo aqui ó, a esquizofrenia, o alcoolismo também. Aqui, olha só, a cor da pele, no caso o albinismo aqui, uma cor da pele normal. Também, olha só, o formato aqui da hemoglobina, tá? Que é uma proteína lá das hemácias. Se a hemoglobina tem formato normal, a hemácia tem esse formato. Se a hemoglobina tem um formato aqui mais alongado, formato de foice, a hemoglobina fica com esse formato aqui de foice também, ó. E aí a pessoa que tem essas hemácias nessa forma tem uma doença chamada de anemia falciforme, tá? E isso vai causar todas as alterações aqui na circulação do sangue. Então, tudo isso que a gente consegue ver, ou então que a gente não consegue ver, como por exemplo aqui, características psicológicas, mas elas também são expressões do nosso DNA, tá? Entretanto, tudo isso, além de ter uma parte genética que é muito importante, ele também vai ter uma
uma parte ambiental. E por conta disso, ele sofre alterações constantemente, tá? A nossa cor da pele vai mudar com o tempo, o nosso estilo, o nosso formato corporal também vai mudar. Aqui, o nosso comportamento também pode mudar, certo? Então a gente sabe, né, que o fenótipo ele é formado a partir do genótipo e da sua interação com o ambiente, que vai ser muito importante para determinar as características do nosso corpo, tá? E agora, olha só, vamos olhar para a análise de iridogramas, né? A gente já viu aqui na última aula, então vamos olhar um pouquinho mais rapidinho, ó. Lembrando que um iridograma ele vai mostrar as relações de parentesco entre um grupo de pessoas. Então, os quadrados representam homens, os círculos mulheres e os que estão pintados representam as pessoas que têm uma característica que você está estudando. No caso desse exercício, essa característica é aqui, ó, galactosemia, tá? E aí o exercício fala, a galactosemia é provocada por uma mutação em um gene do cromossomo 9. Os indivíduos portadores de galactosemia não são capazes de utilizar a galactose, que se acumula no organismo, causando diarreia, vômitos, desidratação, icterícia, retardo no desenvolvimento da criança e até morte. O iridograma a seguir mostra casos de galactosemia. E ele pergunta: a probabilidade do casal 2.2 e 2.3 vir a ter uma menina com galactosemia é de, e dá as 4 alternativas. Então a gente vai ter que descobrir aqui o genótipo dessas pessoas. A gente vai ter que ver a probabilidade desse casal aqui, ó, 2.2 e 2.3. A probabilidade desse casal ter uma menina com galactosemia, tá? Ó. Esse dado aqui é importante, uma menina. Então a gente tem que considerar o sexo da criança nesse exercício, tá? Por isso que esse exercício vai ser um pouco mais complicado. Como que a gente vai começar a resolver? Olha só, a gente pode começar aqui delimitando no cantinho quais são os fatores que a gente vai ter que analisar. Então, olha só aqui, ó, a gente já sabe que a gente vai ter que ver que é uma menina. Então, a gente já sabe que ou vai nascer menino ou menina, é 50% de chance para cada um. Então, a probabilidade de nascer menina, a gente já define aqui como meio, certo? A gente já pode, tem que deixar aqui para não esquecer esse ponto. E a gente também vai ter que descobrir qual que é a probabilidade dessa menina ter galactosemia. E aí a gente vai ter que montar o quadro aqui. Vamos ver como que a gente vai chegar nele, ó. Olhando para o heredograma, a gente vai ter que descobrir o genótipo de cada indivíduo. E a gente vai tentar encontrar, primeiro, o quê? Pais normais que tenham um filho com a doença. E tem esse caso aqui, olha só. Esse daqui e esse daqui, ó, o 3 e o 4, são pais normais e tem uma criança com a doença. Isso acontece porque os pais têm um gene, têm um alelo dominante, que é o azão, que está escondendo aqui o alelo que vai causar a doença, que, portanto, vai ser recessivo. Então, quando esses dois pais têm filhos, existe a probabilidade do alelo azinho do pai com o alelo azinho da mãe se juntarem e a criança nascer com um genótipo azinho. E nesse caso ela vai ter a doença, tá? Então, quando dois pais normais têm um filho com a doença, essa criança ela é recessivo, tá? Homozigoto recessivo e os pais são heterozigotos. Então, o pai azão azinho, a mãe azão azinho e a criança aqui, essa menina azinho azinho. Como a gente já descobriu, então, que quem tem a doença é azinho azinho, a gente já vai colocar, ó, que todos que estão pintados são azinho azinho. Então, essa menina aqui, ó, é azinho azinho, só que essa daqui também é azinho azinho, e essa daqui também é azinho azinho, certo? Agora, vamos tentar descobrir aqui, olha só, o genótipo desse pai. Pensa comigo, ó. Se ele é normal, é porque ele tem o alelo dominante, tá? Então, todas as pessoas aqui que são normais têm o alelo dominante azão. Então, todos que estão claro, todos que não estão pintados têm o alelo azão, ó. Azão, 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 azão e azão, certo? Só que como essa menina nasceu azinho, azinho, um desses azinhos veio aqui da mãe e o outro veio do pai. Então, esse pai tem que ser azão, azinho, tá? Então, a gente já descobriu o genótipo dele também. Agora, vamos descobrir o genótipo desse filho aqui, ó. Ele tem um alelozão, a gente sabe porque ele é normal. Esse alelozão, então, veio de quem? Do pai, porque é o pai que tem azão. E a mãe vai passar o que para ele, então? A mãe só tem azinho. Então, a mãe, com certeza, passou o alelo azinho para ele, tá?
Então, esse filho aqui é azão azinho. E essa menina aqui? Essa menina é azão alguma coisa, porque ela é normal. Só que quando a gente vai olhar para os pais, os dois pais têm azão. Então não dá para a gente saber de quem veio. E, consequentemente, não dá para a gente saber qual que é o alelo que está aqui do lado, ó, nesse tracinho. Por isso que a gente põe um tracinho, porque eu não sei o que que é. Pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser aqui ou azão azão ou azão azinho, tá? E aí agora, olha só, esses dois aqui, eles vão ter uma filha. E a gente vai ter que descobrir a probabilidade dessa filha ter galactosemia. A gente já viu que a galactosemia é uma doença recessiva, certo? Olha só, azinho, azinho. Então a filha desse casal tem que ser azinho, azinho. Concorda comigo que para ela ser azinho, azinho, o pai tem que doar um azinho e a mãe tem que doar outro? Para isso, então, essa mãe aqui tem que ser azão, azinho, certo? Para ela ser azão, azinho, a gente vai ter que calcular, então, a probabilidade disso acontecer. Porque eu não sei se ela é azão, azinho, ela pode ser qualquer um. Qual vai ser a probabilidade de ela ser azão, azinho e dar certo o exercício? A gente vai ter que calcular. E aí entrou aqui, olha só, esse terceiro ponto, que é a probabilidade da pessoa 2,3, né, que é essa mãe, ser azão, azinho. E a gente vai calcular isso também, tá? Então, ó, a probabilidade de ser menina é meio. Qual é a probabilidade de essa mulher ser azão, azinho? A gente vai ter que ver os cruzamentos a partir do genótipo dos pais dela. Então, olha só, o pai é azão azinho e a mãe é azão azinho. Então, a gente monta o quadro de Piney aqui, olha só, azão azinho de um, azão azinho do outro e faz os cruzamentos, que vocês já aprenderam a fazer. Só que agora a gente tem que tomar um cuidado, porque eu já sei, eu tenho certeza que ela é azão alguma coisa, tá? A gente já tá vendo aqui, ó, ela é azão alguma coisa. Então eu tenho que excluir a possibilidade de ela ser azinho azinho, porque eu sei que não é, tá? Eu tenho certeza que ela é azão alguma coisa. Então eu desconsidero essa possibilidade. Ela não tem a chance de ser azinho azinho. Se ela fosse azinho azinho, ela teria doença e ela não tem, tá? Então eu só vou olhar ali, olha só, para as três outras possibilidades. Dessas três possibilidades, em quantas ela é azão azinho? Ó, em uma e em duas. Então, em duas possibilidades de três, ela é azão azinho. Então, a chance de ela ser azão azinho é 2/3, certo? Agora, qual que é a chance de a filha desse casal ter galactosemia, ter a doença? A gente vai ter que fazer o cruzamento de novo. O pai azão azinho, a mãe azão azinho, o quadro vai ser o mesmo. Então, azão azinho de um, azão azinho do outro, das quatro possibilidades. Só que como a gente já falou que a doença é azão-azinho, qual que é a chance então de a criança ser azão-azinho? Olha aqui, 1/4, né? 1 de 4 quadradinhos. Então a chance de a criança ter galactosemia é de 1/4. Então a gente descobriu todas as três variáveis que vão determinar a chance de ser uma menina com galactosemia. Também vai ter aqui a importância, né, ó, de a mãe dela ser azão-azinho. Então, por isso que entrou mais essa terceira probabilidade. E para a gente calcular, então, o resultado final, a probabilidade final de nascer uma menina com galactosemia, a gente tem que multiplicar todos esses valores. Meio vezes 1/4 vezes 2/3. E aí, né, você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 1 vezes 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 4 vezes 3 é 24. 2 dividido por 24. Se a gente simplificar, né, dividir por 2 em cima e embaixo, o resultado final dá 1/12, que é o resultado que está marcado aqui no exercício. Tá bom? Esse exercício é bem complicadinho, então se precisar, assiste de novo, tenta resolver, porque precisa de treino, tá? Precisa ter raciocínio também, vocês precisam treinar raciocínio para descobrir aqui o genótipo de cada indivíduo no eridograma, tá? E agora aqui no nosso último exercício, tem mais um eridograma, né? E a gente fala aqui que dois indivíduos de uma família apresentavam uma doença determinada por um par de alelos autossômicos recessivos. Aqui já é mais fácil, né? Ele já falou que é recessivo.
Mas a gente conseguiria descobrir também, ó. Olha aqui, ó. Um casal normal tendo um filho diferente, tendo um filho com a doença. Eu sei que os pais são heterozigotos e o filho é homozigoto recessivo, tá? Então eu já sei que a doença é recessiva, mesmo se ele não falasse. A genealogia a seguir representa a família analisada. Com base nas informações da genealogia, é correto afirmar que os indivíduos, e ele faz afirmações sobre diferentes indivíduos, afirmando se eles são homozigotos dominantes, heterozigotos ou homozigotos recessivos. Então a gente precisa descobrir qual que é o genótipo de cada um deles, tá? Então a gente vai descobrir como, olha só. A gente já pode analisar aqui que esse daqui é homozigoto recessivo, né? Ó, até o exercício já fala isso. Quem tem aqui o alelo, quem tem a doença é recessivo. Então, quem está pintado é recessivo. 2.1 e 2.4 são homozigotos recessivos. Se o filho é homozigoto recessivo, é porque os pais são aqui heterozigotos, tá? Então, todos os pais aqui, olha só, da linha 1, são heterozigotos. Quem está pintado é homozigoto recessivo, tá? Esse filho, essa filha aqui, olha só, ela é o quê? Não dá para saber, porque se os pais são heterozigotos, eu só sei que ela vai ter um alelo dominante. Eu sei que ela vai ter aqui um alelo azão, mas não sei qual que é o do lado. Pode ser qualquer um. A mesma coisa com esse daqui, ó, vai ser azão alguma coisa, tá? Porque eu sei que ele não tem a doença. Só que eu não sei qual que é o alelo do lado. Agora, esses dois aqui, olha só, eles vão ser o quê? Eles são normais, portanto, eles têm aqui um alelo azão, e do lado eles vão ter o quê? Com certeza o azinho que veio da mãe. Então, com certeza, o 3.1 e o 3.2 são azão azinho, são heterozigotos, tá? E aí vem a alternativa correta, a letra D. 3.1 e 3.2 são heterozigotos, tudo bem? Ó, todos esses daqui são heterozigotos também. Esses daqui também são heterozigotos. Quem está pintado é homozigoto recessivo. E aqui, olha só, o 2.2 e o 2.3 não dá para saber o genótipo deles. Eu só sei que eles são azão alguma coisa, tá bom? Eles podem ou ser heterozigotos ou ser homozigotos dominantes, mas não dá para ter certeza. Por isso que a gente não consegue afirmar nada sobre eles, tá? A alternativa correta aqui, letra D. 3.1 e 3.2 são heterozigotos. Então, estudem bastante, pessoal. Qualquer dúvida podem me mandar mensagem e até mais.